Prepare-se. Deus proverá um caminho. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Versículo 32 e 33. Todos acharam? 32 e 33. Trinta e dois diz assim. Opa, eu. Do 6. Portanto, cuidareis de fazer tudo o que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou. Não vos desviarei nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos ordenou, para que vivais e sejais prósperos e prolongueis os vossos dias na terra que haveis de possuir. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e bendizemos o seu nome. Pedimos, Senhor Deus, que o teu doce e santo Espírito venha neste momento tomar a nossa mente e o nosso coração cativo a Jesus Cristo, para que possamos, Senhor Deus, entender qual seja a boa e agradável mensagem que o Senhor está mandando hoje para a nossa igreja, papai. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor tire todo o sono, Senhor, todo o impedimento, toda a preocupação do nosso meio neste momento. Queremos te oferecer, Senhor Deus, um tempo precioso de aprendizagem, papai. Nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Então, aqui está escrito, para a gente não se desviar, nem para a esquerda e nem para a direita. Isso significa que Deus está dizendo, ande pelo caminho que eu te mostrarei. Amém? Ande pelo caminho que eu estou lhe mostrando. Deus tem um caminho para você, você crê? Nós vamos falar sobre grandes homens de Deus que titubearam antes de prosseguir no caminho e fazer grandes prodígios, fazer grandes coisas para Deus, grandes coisas celestes. Todo cristão, ele deve saber que não se pode chegar à presença de Deus sem reverência, sem fé e sem temor. Quando o homem foi criado, Deus já era adorado e reverenciado pelos anjos. A reverência para com Deus é um princípio bíblico. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, 17. 1 Timóteo, capítulo 1, 17, diz assim: ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então, se nós não tivermos reverência ao orar, se nós não tivermos fé ao orar, nós não vamos conseguir atingir o coração de Deus, porque é impossível chegar até a Deus com nossas orações, nossas petições, nossos problemas, nossas atitudes, nossos desejos, sem reverência, sem temor e sem fé.
é impossível chegar até Deus. Nós precisamos seguir por esse caminho antes de nós chegarmos a Deus. Amém? Todo relacionamento do homem com o Senhor deve levar em consideração a reverência que lhe é devida, inclusive não somente na oração, mas também no seu serviço. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, 28. Hebreus 12, 28. Diz assim: pelo que tenho recebido um reino, o que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Veja bem como é perigoso nós chegarmos até a presença de Deus de qualquer jeito, com o coração aflito, sem fé, desanimado, angustiado, porque nós devemos chegar até Ele, como se nós tivermos todos esses problemas, primeiramente pedir perdão a Deus. E quantas vezes nós já oramos dessa forma: Senhor, eu não tenho um pingo de vontade de orar, mas me ajude, eu preciso, porque eu sei que esse é o caminho e não há outro caminho a não ser o Senhor. Sabe, se alguém ainda não fez essa oração, devia fazer sim, porque nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta e ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus é: Senhor, eis-me aqui, eu errei. E eu errei naquele mesmo ato que eu sempre erro. Eu caí. E naquela queda que eu sempre tenho caído, eu devo confessar a Deus. Eu não devo ter medo. Medo é diferente de temer. Temer é uma coisa, ter medo é outra. Então eu devo chegar até Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais viver nesse caminho. Eu preciso que o Senhor me toque. Eu preciso que o Senhor endireite o meu caminho, porque eu ando em caminhos tortuosos. Eu não tenho força, eu quero mudar, mas eu não consigo ter força, porque quando o Senhor me toca, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou perdoado, mas eu saio ali fora, eu caio na mesma tentação. Por que é que eu não prossigo no mesmo caminho que o Senhor me mostrou? Por que é que sempre estou tentando levar a minha vontade e o meu desejo para o lado direito ou para o lado esquerdo, não no caminho do Senhor? Ninguém tentará o Senhor seu Deus. Ninguém. Esse deve ser o maior temor de um cristão. Não tentar o Senhor seu Deus. Considerando que o Senhor é Deus e Ele próprio espera esse tipo de atitude do homem. É o que Deus espera de nós, é o que Deus quer de nós. É a submissão a Ele, porque os caminhos dele são melhores que os nossos caminhos. E se nós não andarmos no caminho que o Senhor nos colocou, nós não podemos encaminhar as outras pessoas. Eu vi uma frase que eu não sei se eu vou conseguir falar direito, mas nós chegamos numa era
em que todos aqueles que dizem ser cristão não conhecem nem mesmo o Evangelho. E eu fiquei chocado, né? Porque falei, poxa, eu sou cristão. E nós estamos vivendo um tempo que nós estamos vendo coisas. Como é que ele pode dizer que é cristão e fazendo esse tipo de coisa? Então nós estamos vivendo numa era muito perigosa. Agora nós seremos provados quem verdadeiramente nós seguimos. Qual tem sido a sua atitude perante Deus nesses dias? Não é dias, meses. Meses. Qual tem sido a nossa atitude? Qual o caminho que nós temos andado? Orar a Deus com fé, reverência e temor é falar com Ele pelo novo e vivo caminho e provido por Jesus, que está em Hebreus também. Hebreus capítulo 10, versículo 20. 10, 20. Diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, o véu, isto é, pelo seu corpo. Olha só, pelo novo e vivo caminho Ele nos consagrou. E ajudado pelo Espírito Santo, orar a Deus sem reverência é perder tempo. Jesus, ele proveu um novo e vivo caminho, mas com a ajuda do Espírito Santo hoje, e nós temos a ajuda do Espírito Santo. Se eu não tiver sabedoria, se eu estiver nervoso, nervosa, Tiago diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus. E o Espírito Santo que habita dentro de você o concederá. Então você vai saber como falar com Deus. Você vai saber a palavra certa de como falar com Deus. Até isso vem dele. O arrependimento vem dele também. Nós, como seres humanos, não conseguimos nos arrepender. É muito difícil para nós. Nós precisamos pedir sabedoria ao Espírito Santo. Deus provém caminhos por meio das dificuldades. Opa, agora sim, porque parece que todos nós estamos passando por muitas dificuldades, cada um diferente um do outro, mas Deus provém caminhos por meio das dificuldades. Êxodo capítulo 4, versículo 16. E ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, e com a qual has de fazer sinais. Aqui ele está falando com Moisés, com todas as dificuldades que aquele povo estava passando, com Moisés, junto com ele, Deus proveu o caminho. Deus falou, pegue o que está na sua mão, e toque. Muitas vezes, Deus está pedindo para a gente fazer algo, mas nós não queremos fazer.
porque achamos que isso não está certo. É preferível sair pela esquerda ou pela direita. É preferível. Não queremos assumir, uma vez que o Senhor já nos deu o cajado, já nos deu a liberdade, já nos deu a cura, já nos deu a salvação, já nos deu a libertação. Mas nós sempre queremos voltar a fazer o que fazíamos antes, né? Isso é terrível. Eu quero falar uma frase aqui que todo mundo já deve ter ouvido, se não ouviu vai ouvir, e se já ouviu vai ouvir de novo, né? Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, né? Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade ou perseverança. Incrível, essa frase não está escrita na Bíblia. E várias pessoas que postam essa frase, eles escrevem autor desconhecido. Autor desconhecido. Porque eles postam só a primeira parte da frase. Mas essa outra parte eles não postam. E segundo, Dr. Google, essa frase é atribuída nada mais, nada menos que Albert Einstein. Foi ele que escreveu isso. Foi ele que falou isso. Então, estudiosos e teólogos dizem, as pessoas, até cristãos e pastores, eles falaram, escreveram lá. Fala isso até no púlpito. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, e ele para por aí. Porque é muito mais fácil você falar, não, tá bom, Deus me escolheu, então Ele vai me capacitar. Só que a nossa atitude perante Deus é assim: Deus, já que você me escolheu, você me capacitou, então faça. Eu vou só ver. Quantas vezes nós não fazemos isso com Deus? Eu quero ver. Tipo, estou fazendo igual Tomé. Deixa eu tocar na sua mão. Ele teve que tocar no buraco do prego, na mão de Jesus. Quantas vezes nós não condenamos Tomé por isso e fazemos a mesma coisa hoje? A outra parte diz assim: fazer ou não fazer é algo que só depende de nossa vontade ou perseverança. Olha só, aonde chegou, os estudiosos falou, essas pessoas que não colocam essa outra parte da frase é porque são muitas vezes preguiçosos. Não gostam de continuar fazendo aquilo que ele deveria fazer, como ele foi escolhido e capacitado por Deus para fazer. E ainda, aponta o dedo, julga aquele irmão ou aquela irmã que estuda muito para poder falar as coisas corretas às pessoas que não entendem. Foi daí que eles tiraram, falou, eles são preguiçosos. Julgam as pessoas porque acham que Deus é que tem que fazer as coisas. Quantas vezes jogamos os nossos problemas para Deus e diz, resolva. Resolva. Quantas vezes nós chegamos a Deus e dizemos, Pai, me abençoa, que eu vou falar para o meu marido. E Deus diz, vai, fala que eu vou com você. Quantas vezes eu não falei, Deus,
abençoa que eu vou colocar um trabalho. Ele fala, vai lá colocar que eu vou te abençoar. E muitas vezes eu queria que Deus fosse lá e subisse e puxasse, né? Mas Ele fez muitas vezes isso comigo. Porque sabia que eu não ia aguentar. E Ele faz isso com os escolhidos. E você é um escolhido. Moisés foi escolhido e ele nasceu hebreu. Ele não foi morto porque a mãe dele teve uma ideia e colocou ele no cesto, no rio Nilo, e a princesa que não podia ter filhos catou ele, e ele foi tão agraciado que a própria mãe dele se ofereceu para cuidar da criança, e ele mamou até desmamar na própria mãe dele, né? Ele viveu por 40 anos no Egito, sendo preparado para ser um príncipe do Egito. Egito que significa mundo. Só que ele era hebreu, ele era um escolhido, antes mesmo de nascer, assim como cada um de vocês foram escolhidos antes de vocês nascerem. Nenhum de vocês nasceu por acaso. Nenhum de vocês. Vocês não são números, vocês são filhos escolhidos. Por isso que nós não podemos dizer, eu não sou escolhido, né? Vou viver dissolutamente. Você está enganado. Você é escolhido de Deus para fazer a obra na sua casa. Deus te ama. Amém? Moisés disse, Senhor, ele foi viver, ele matou um egípcio e fugiu. Ele fugiu por 40 anos. Ele esqueceu toda a sua trajetória de príncipe do Egito. Ele esqueceu o jeito dos egípcios, mas pela qual também ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para ser um príncipe de Deus. E quando ele viveu 40 anos fora do Egito, ele casou-se com uma mulher que não era do seu povo, teve filhos e começou a cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho e das suas terras que não eram dele, não eram do povo dele. E quando Deus disse, está na hora, Deus se encontrou com ele. E a primeira resposta que ele deu para Deus, Deus, por que o Senhor não escolhe outra pessoa que saiba falar melhor do que eu? Eu sou um homem de boca pesada, sou um homem de língua pesada. E o que significa isso? O que eu estudei foi dessa forma. Muitos dizem, teólogos, pastores, dizem que Moisés tinha a boca suja, isso seria boca pesada. Outros diziam que Moisés era tímido, e outros diziam que ele era até gago, né? Mas nós podemos imaginar que Moisés ficou muito tempo longe, por mais de 40 anos, casou-se, com uma mulher que não era do seu povo, e um povo que tinha outro linguajar. Então eles tinham outra cultura, outro linguajar. Então esse falar pesado, esse ser boca suja, talvez até hoje é o linguajar daquele povo. É o linguajar daquele povo. Para ele era a coisa mais natural. Então ele falava pesadamente.
Ele era duro, porque ele tratava com bichos, animais. Ele criava. E era isso que ele temia. Então ele deu essa desculpa. Senhor, eu vou pegar esse cajado e eu vou bater naqueles que não querem te obedecer. E quando nós não estudamos, não lemos a palavra, não oramos para falar com uma pessoa, nós também falamos pesadamente com as pessoas. Queremos obrigar as pessoas a fazer, e muitas das vezes nem aquilo que nós fazemos, queremos que as pessoas façam. Queremos obrigar as pessoas a fazer o que está escrito aqui, se nem mesmo eu faço. Isso é um linguajar pesado. A palavra de Deus só serve para duas coisas. Para te abençoar ou para te amaldiçoar. Poxa, Deus é carrasco, Deus é duro, Deus mata pessoas? Não. Diz: se você não andar na minha palavra, eu não vou te abençoar. Isso para nós é como um machado cortar a nossa cabeça. Isso é maldição. Se você não andar no caminho de Deus, você vai andar no caminho do Egito, do mundo, da Babilônia, mundo da perdição. Os que estão perdidos em trevas não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. E Moisés foi e fez uma das maiores proezas que um homem já fez na face da terra, que é abrir o mar vermelho e fazer com que o povo de Deus passasse em terra seca. E quando os faraós, seus cavaleiros, seus carros foram atrás para buscar novamente aquele povo que era escravo, Deus fez com que o mar se fechasse e matou todos aqueles que estavam ali. E mesmo assim, o povo se rebelou muitas vezes até chegar à terra prometida. E com a rebelião do povo fez até com que Moisés pecasse novamente contra Deus. E ele não entrou na terra prometida. Deus o chamou e colocou numa campina bem alto e mostrou a terra que mana leite e mel a Moisés. É só essa vez que você vai olhar, mas você não vai entrar. E Deus o levou. E Deus o levou porque até hoje nunca acharam, a carcaça de Moisés, nunca acharam, e sempre procuraram, mas nunca viram. Deus o levou por inteiro, creio eu, dessa forma, como assim está escrito. Amém? E nós temos também muitos exemplos a seguir de que como nós damos desculpas a Deus para não fazer o que Ele nos coloca, para não andar no caminho que Ele determinou, no caminho que Ele endireitou, porque andamos por caminhos tortuosos e muitas vezes nem percebemos. Mas se a gente orar com temor, com fé, Deus vai nos atender e endireitar o nosso caminho. Nós temos o exemplo de Gideão. Gideão, qual era a resposta que ele deu?
para o anjo do Senhor: eu sou o menor na minha casa, sou o menor na casa do meu pai. Qual era o problema de Gideão, que está escrito lá em Juízes, capítulo 6, versículo 15, mas só para vocês marcarem. Ele tinha uma baixa estima. E Deus o escolheu e Deus o capacitou. E ele foi, e ele andou no caminho do Senhor e resgatou o povo do Senhor das garras do inimigo de Deus. Outro grande homem de Deus, Abraão, certamente, qual foi a resposta que ele deu quando eles chegaram num certo lugar? Ele obedeceu, mas eles chegaram para atravessar um país onde o rei olhou para sua mulher e achou a ela muito linda. E ele, temendo ser morto por causa da sua esposa, mentiu, dizendo que ela era irmã dele. Abraão diz: certamente não há temor de Deus neste lugar. Gênesis 20, 11. A fraqueza de Abraão era o seu medo. Ele tinha medo. Outro grande homem, outros grandes homens de Deus que nós podemos falar, os discípulos de Jesus. A gente pode falar grande homem de Deus porque todos eles, se converteram ao Senhor Jesus. E cada um era pior do que o outro. Temos Tomé, era incrédulo. Temos Mateus, que era cobrador de imposto, ele roubava o seu próprio povo. Temos Pedro, um homem colerizado. Temos Judas, Iscariotes, que traiu Jesus, andou com Jesus, mas o traiu. Há muitas coisas que nós podemos dar como desculpa, Eu creio que Judas também, se ele se arrependesse, Jesus o perdoaria, com certeza. Mas ele tirou a sua própria vida antes de pedir perdão a Deus, a Jesus. Temos pessoas também de que como nós podemos sair fora do caminho de Deus. Temos a esposa de Ló. Ela olhou para trás. Ela amou a maldição a apanhou. E está escrito lá em Gênesis 19, 26. O rei Saul, o rei Davi também, ele, na tentativa de usar o equipamento do rei Saul, a armadura, a espada, o escudo, as sandálias do rei Saul, para enfrentar o Golias, ele se atrasou. E quando ele tirou todos os equipamentos que ele colocou, então ele foi dizendo: você vem para cima de mim com as suas blasfêmias, mas eu vou para cima de você em nome do Senhor. Quantas vezes nós se atrasamos em fazer a obra do Senhor, que já está preparado, você já foi escolhido, já foi capacitado, mas sempre está querendo se revestir de outras coisas que vai te atrasar. Não é necessário que a gente faça isso. Largue tudo e vá fazer o que está proposto a você pelo Deus Todo-Poderoso.
Homens desencorajados opuseram-se à construção do muro de Jerusalém. A incredulidade impediu a obra de Cristo em Nazaré, que está escrito em Mateus capítulo 13, 58. Então há vários tipos de impedimentos ao progresso espiritual de uma pessoa. Por exemplo, laços familiares que nos impedem de seguir a Cristo. Tem pessoas que não conseguem largar de sua mãe, seu pai, uma vez que já está casado, e seguir o caminho de Cristo. Laços familiares que nos impedem o nosso progresso espiritual. Isso é muito perigoso. Nos tornamos pedras de tropeços para as pessoas. E também obstáculos imaginários ameaçam o obreiro cristão, que está escrito em Marcos 16, 3, 4. E fora os embaraços desse mundo, do pecado, que já nos impede até de nós estarmos mesmo orando ao Senhor com fé, sabendo que nós podemos receber. Muitas vezes nós oramos ao Senhor e temos a certeza que não vamos receber. Isso é orar sem fé, sem temor. Nós precisamos ter coragem de trilhar um novo e vivo caminho que Deus nos deu, que Deus te projetou para isso, para fazer a vontade do Pai. Jesus nos projetou para isso. E para mostrar para vocês de que nós somos escolhidos e ninguém pode dizer algo ao contrário de nós. Todos esses homens, Abraão, Gideão, Moisés, eles fizeram essas proezas na época da lei, no Velho Testamento. E como é que então nós podemos dizer que nós podemos fazer essas coisas no dia de hoje? Andar pelas veredas do Senhor. É simples. Porque naquela época era feito debaixo da lei. E hoje, em Mateus capítulo 5, versículo 17, vai nos mostrar e nos provar que nós já somos escolhidos, nós já somos capacitados. 5:17. Aqueles homens cumpriam e andavam debaixo da lei, que era olho por olho, dente por dente. Época que precisavam fazer sacrifícios de animais. Todos acharam? Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. E em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo, e se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Essa é a prova que nós já somos
escolhidos. Nós já somos capacitados. Nós não vamos ser. Nós já somos. Então nós podemos fazer. Nós podemos fazer com fé, com temor, de não errar em nenhum item ou traço do que está escrito na palavra. Prepare-se. Você já é um cristão capacitado para fazer tudo o que Jesus ordenou no livro da vida. Prepare-se. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E foi Ele que cumpriu todas essas coisas da lei por nós. Não tínhamos condições nem capacidade para fazê-lo. Jesus cumpriu. E Ele nos deixou uma ordenança. Vá, pregue o Evangelho. Todo caminho que você percorrer, pregue o caminho. Pregue o Evangelho. Pregue a palavra de Deus. Se está demorando, seja longânimo. Se está difícil, tenha paciência. Posso dizer uma coisa para vocês. O rei Salomão escreveu: o fim das coisas é melhor do que o começo. O que Deus tem preparado para vocês é muito melhor do que vocês pensam ou imaginam.